Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Lynx para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes conosco hoje Alberto Menache, CEO da Lynx, Ramatiz Rodrigues, CFO e IRO, e Carolina Pontes, diretora de Relações com Investidores. Também estão presentes os vice-presidentes da Lynx, Gilcinei Hansen, de Lynx Core, Jean Klaumann, de Lynx Digital, Denis Piovesan, de Lynx Pay e Flávio Menezes, de Marketing e Pessoas. Informamos que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente para inglês. Todos os participantes estão ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguns dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.lynx.com.br, onde a apresentação se encontra disponível. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas relativas às perspectivas de negócios, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da Lynx, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições macroeconômicas do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Lynx e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Agora, passo a palavra ao Alberto Menache, que iniciará a apresentação. Por favor, Alberto, pode prosseguir. Bom dia, muito obrigado pelo interesse e confiança na Lynx. Apesar dos diversos impactos da pandemia, estamos vendo uma retomada no varejo. De acordo com a mais recente pesquisa mensal do comércio, do IBGE, o mês de agosto de 2020 apresentou crescimento de 6% em relação a agosto de 2019, tornando-se o quarto mês consecutivo de crescimento do varejo desde o início da pandemia. Já de acordo com a pesquisa Web Shoppers, da Ebit Nielsen, o e-commerce registrou 39 bilhões de reais em vendas no primeiro semestre de 2020, 47% acima dos primeiros 6 meses de 2019. E, claro, nós também estamos acompanhando o retorno gradual do horário de funcionamento dos shoppings e lojas. Neste cenário, a Lynx está capturando diversas oportunidades no mercado, alavancando o crescimento de Lynx Digital e Lynx Pay, que passaram a representar 16% e 14% da receita recorrente total, respectivamente, no terceiro trimestre de 2020. Como já discutimos nos calls anteriores, nossos intensos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e as parcerias firmadas recentemente permitiram o crescimento dessas duas áreas, mesmo num cenário muito desafiador para o varejo, como o que estamos vivendo. Prova disso é que o GMV da plataforma de e-commerce mais que dobrou na comparação do terceiro trimestre de 2020 com o mesmo período do ano passado, um volume acima do patamar pré-pandemia. Destaco também a acelerada adoção de soluções como link de pagamentos, gateway e QR Code. É importante dizer que já estamos prontos para a entrada do Pix. Em setembro, adquirimos a Humanos, que é uma empresa de software de folha de pagamento, e HCM, Human Capital Management,
que atende empresas de médio porte em diferentes setores da economia. Com isso, fortalecemos nosso portfólio de soluções para back-office da nossa plataforma end-to-end, já que o varejo tem alta intensidade de mão de obra e há uma crescente demanda por ferramentas de gestão de pessoas. Tudo isso contribuiu para os resultados que divulgamos ontem. Uma receita recorrente crescendo 19% sobre o mesmo período do ano passado, uma receita líquida de 221 milhões com crescimento orgânico de 7,5% e uma margem EBITDA ajustada de 26%. Ou seja, mesmo neste ambiente adverso, estamos crescendo de forma robusta e sustentável. Como esperado, no entanto, tivemos um aumento sequencial na PCLD, algo que o Ramatiz vai comentar na sequência. É importante notar que continuamos sem impactos significativos em churn, apesar da sensibilidade do varejo no cenário atual. Isso em função do perfil diferenciado da nossa base de clientes e do nosso portfólio, além da baixa representatividade das mensalidades cobradas sobre o faturamento dos varejistas. Por fim, quero dizer que nosso Comitê de Oportunidades, anteriormente denominado Comitê de Crises, segue atuante no monitoramento dos impactos do Covid-19 e, além das várias medidas que já discutimos em nossas conversas, orientou a volta aos escritórios apenas em 2021, quando a situação será reavaliada. Com isso, reafirmamos nosso compromisso com o longo prazo, garantindo a segurança do nosso time, o atendimento aos nossos clientes e fornecedores e, consequentemente, com o acionista e com o negócio. Antes de seguirmos com o call, quero reforçar o lembrete que na próxima terça-feira, dia 17, às 14 horas, realizaremos uma Assembleia Geral Extraordinária exclusivamente virtual para deliberar sobre a proposta da Stone para a incorporação da totalidade das ações da Lynx, além de outros assuntos. Vocês podem encontrar mais detalhes na seção Eventos Subsequentes do Release de Resultados e destaco que todos os documentos relacionados ao assunto estão disponíveis no nosso site de RI. É muito importante que todos os acionistas participem, já que, por sermos uma empresa de capital pulverizado e sem controladores definidos, a decisão dos acionistas em assembleia é soberana. Bom, agora passo para o Ramatiz falar sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020. Ramatiz, por favor. Obrigado, Alberto. Bom dia a todos. Aproveitando o comentário do Alberto, eu vou iniciar falando sobre a PCLD, que atingiu o patamar de 2,8% sobre a receita líquida do trimestre, ou seja, R$6 milhões. Apesar disso, ao final de setembro, cerca de 96% das faturas com prazo prorrogado estavam em dia, um percentual bem maior que os 87% que tínhamos ao final de junho. É importante lembrar que estamos com uma posição de caixa confortável, 245 milhões de caixa líquido, excluindo da dívida bruta o montante vinculado ao arrendamento decorrente do IFRS 16 e o earn-out líquido de contas a pagar por aquisições, o caixa líquido ajustado da Lynx seria de 413 milhões no terceiro trimestre de 2020. Agora, olhando para a apresentação, no slide 3, nós temos os seguintes destaques da Lynx Core. A receita recorrente de Core cresceu 3% no comparativo anual. O Delivery App da Nimo triplicou a receita recorrente em relação ao terceiro trimestre de 2019, fechando setembro com 4 mil clientes ativos. A Hiper teve um aumento de 51% da base de clientes versus setembro de 2019, e a sua receita recorrente total aumentou 50% no acumulado do ano, em comparação com o mesmo período de 2019. A Millennium, por sua vez, registrou um aumento de 41% da receita recorrente no acumulado do ano,
com a aceleração da integração de sua solução com clientes Lynx OMS. A vertical de moda teve um aumento sequencial de 68% no patamar de assinatura de novos contratos, com uma ativação de clientes 200% maior em relação ao segundo trimestre de 2020. Por fim, adicionamos 47 franquias à Lynx à nossa base, totalizando 381 franquias em setembro, responsáveis por 35% das novas ativações no trimestre, reforçando nossa estratégia de cross-sell. Ainda no slide 3, temos os principais destaques da Lynx Pay, que apresentou um importante crescimento de 72% da receita recorrente total. Houve a diminuição da representatividade de TEF, que passou a responder por 44% da receita recorrente total. Enquanto outras soluções, como link de pagamentos, gateway e QR Code, apresentaram crescimentos expressivos no terceiro trimestre de 2020. Temos aqui também um update sobre o TPV, que foi 5 vezes maior no acumulado até setembro de 2020 em relação ao acumulado do ano passado. Passando para o slide 4, temos os destaques da Lynx Digital, cuja receita recorrente total cresceu 55% no trimestre em relação ao ano passado. A plataforma de e-commerce e o GMV dobraram de tamanho em relação ao terceiro TRI de 2019, com o volume total acima do patamar pré-pandemia. As soluções de Lynx Impulse representaram 66% da receita recorrente total de Digital, crescendo 19% no terceiro trimestre de 2020 versus o segundo trimestre de 2020. E o volume total de Ads foi 204% maior versus o terceiro trimestre de 2019. O Omni OMS encerrou o trimestre com 20 clientes e 6.800 lojas para rollout. No mesmo período, 326 varejistas publicaram seus estoques nos marketplaces parceiros da Lynx. E atingimos o trimestre a homologação de 24 agências para a venda de nossas soluções de Lynx Digital. Agora, eu passo a palavra a Carol, diretora de RI da Lynx, para prosseguir com a apresentação. Obrigada, Ramatiz, e bom dia a todos. No slide 5, vemos que a receita recorrente atingiu 216 milhões de reais, representando 85% da receita bruta, 19% maior que o terceiro TRI de 19 e 4% versus o segundo TRI de 2020. Nesse trimestre, Lynx Core representou 70% da receita recorrente total, Lynx Digital 16% e Lynx Pay 14%. Essa variação é explicada pelo constante crescimento na demanda por soluções de digitalização, que se iniciou no trimestre passado em função dos impactos do Covid-19. Agora, no slide 6, temos o crescimento de 12% da receita líquida em relação ao 3T19 e de 4% em relação ao 2T20. Seguindo para o slide 7, demonstramos que o EBITDA ajustado atingiu 57 milhões no trimestre, 22% maior versus o terceiro TRI de 19, com uma margem EBITDA ajustada de 26% no 3T20, 210 bps maior no comparativo year over year. Por fim, no slide 8, apresentamos as despesas não recorrentes do trimestre, que somaram 13 milhões de reais. Este valor é composto principalmente por despesas de assessoria legal e financeira decorrentes da proposta da Stone pela Lynx, pelo plano de opção de ações da Lynx, o impacto da receita com antecipação e cessão de recebíveis oferecida pelo Lynx Pay Hub, alocado no resultado financeiro, despesas ligadas ao processo de due diligence de empresas adquiridas e também reversão líquida de earn-out envolvendo uma empresa adquirida pela Lynx em 2019. Obrigada pela atenção e vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas sobre os resultados do trimestre. Iniciamos neste momento a sessão de perguntas e respostas sobre os resultados da Lynx no trimestre. Para realizar sua pergunta, digitar *1. Para remover sua pergunta da fila, digite *2. Lembrando que perguntas sobre a assembleia marcada para o dia 17 de novembro poderão ser direcionadas posteriormente para o RI da companhia. Aguardem enquanto coletamos perguntas.
A nossa primeira pergunta vem de Daniel Federle, de Credit Suisse. Por favor, Daniel, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. A primeira é com relação ao Pix. Queria entender se tem alguma forma de monetizar a transação Pix, se o Pix poderia ser recebido numa conta digital da Lynx, né, e cobrar uma transação autorizada, um fee de transação autorizado pelo Banco Central, e se no Pix, software compra e softwares de PDV ficam em pé de igualdade com adquirentes, na disputa dessa adquirência. E eu não entendi se pode fazer perguntas com relação à Assembleia ou não, mas eu queria só saber, assim, num cenário que recebeu uma segunda proposta, uma proposta competitiva super boa, né, super vantajosa, muito próximo da Assembleia, a Assembleia teria que acontecer, ou se daria para falar, olha, recebemos uma outra oferta muito boa, vamos postergar. Queria saber se tem essa flexibilidade, caso se apresente alguma outra oferta daqui até a Assembleia. Daniel, bom dia, é o Alberto falando, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Como a gente comentou no início, pergunta sobre a Assembleia, a gente não vai responder aqui, a gente vai focar o nosso Q&A aqui em resultados da companhia, estratégia da companhia, e o nosso RI está totalmente pronto para responder qualquer pergunta diferente disso em relação à Assembleia. Vou passar a palavra para o Denis, para ele responder aí sobre Pix. Obrigado novamente pela pergunta. Daniel, bom dia. Obrigado pela pergunta. Em relação à monetização do Pix, sim, a gente vai estar monetizando dentro do limite que é permitido pelo Banco Central. A gente tem uma estratégia para cada vertical. Então, a gente está trabalhando com o time de Link Score fazendo essa oferta. A gente já tem uma quantidade significativa de clientes que aderiram à nossa solução, que é totalmente integrada junto ao PDV. E aí eu te respondo a segunda pergunta. Em função dessa integração, ela tem uma vantagem, uma simplicidade em relação a uma solução não integrada de outros concorrentes que podem estar oferecendo outros adquirentes. Então, a gente tem uma solução onde a gente vai monetizar e ela tem uma melhor integração do que a concorrência. Então, a gente está com uma visão bastante otimista e prontos para começarmos a atuar a partir do dia 16. Maravilha, muito claro. Obrigado, pessoal. Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Alberto Menache para as considerações finais. Por favor, senhor Alberto, pode prosseguir. Agradeço a todos pela atenção. Tivemos um resultado que nos deixou bastante satisfeitos. O time da Lynx segue bastante comprometido. Agradeço a todo o time da Lynx aí que tem feito um trabalho excepcional. Agradeço a todos os nossos acionistas também e reforço o convite para que todos compareçam na Assembleia do dia 17, enfim, que vai deliberar aí sobre as ordens do dia. Muito obrigado a todos e até o próximo resultado. A audioconferência da Lynx está encerrada. Agradecemos a todos pela participação, tenham um bom dia e obrigado por utilizarem Chorus Call. Podem se desconectar agora.